Então não dá pra gente, inclusive, falar sobre feminismo e emancipação feminina sem falar em superar o capitalismo. Porque sem derrubar essa estrutura que mantém a mulher nesse papel de subserviência, a gente nunca vai conseguir produzir uma sociedade mais equitária. Olá, terráqueos! Hoje a gente vai ver um corte da ministra dos Direitos Humanos, Macaé Evaristo, lá no Três Irmãos Podcast, falando sobre feminicídio, algo que tem estado cada vez mais frequente no Brasil. Infelizmente, os números cada vez aumentam. E ela, como ministra dos Direitos Humanos, vai poder falar pra gente um pouco melhor dessa situação. Mas antes de começar o react, já queria pedir pra você engajar esse vídeo com like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho. Se você não tiver com o sininho ligado aí, ativa para não perder nenhum vídeo novo do canal. E se você curte meu trabalho, pode contribuir financeiramente com o canal, aqui na tela tem o Pix. Também tem o Apoia-se Camarada Luna, que o link tá aqui na descrição. Você também pode se tornar membra ou membro do canal para ter acesso ao conteúdo exclusivo da área de membros. E se você estiver precisando melhorar sua relação com a alimentação, você pode marcar uma consulta comigo. Aqui também na descrição tem todas as informações para isso, tá bom? Agora, bora lá ver esse vídeo. Assim, eu entendo que existem essas páginas, né, Discord, que acabam fomentando ódio contra a mulher, né, páginas de Red Pill, que fortalecem o patriarcado, né, que o homem tem que estar no controle da situação, tem que ser o provedor. A gente fez um debate aqui essa semana com o deputado, o pastor Henrique, né, e ele abordou muito esse tema, e ele tocou num assunto, assim, que eu não vejo as pessoas falarem, que é a questão da religião, assim, sabe? Eu concordo com o pastor Henrique que a religião acaba fortalecendo essa ideia do patriarcado, assim, que o homem tem que estar no topo da casa, o homem tem que fazer aquilo, o homem tem que ser forte, o homem, tudo jogando em cima do homem, e acaba que esse discurso, de uma forma ou outra, não diretamente, mas indiretamente, contribui para o feminicídio. Rodrigo tá coberto de razão. Tá coberto de razão e é algo que a gente fala aqui nesse canal já há um tempo, né, gente? Infelizmente, as religiões contribuem absurdamente para a manutenção do patriarcado, né? Principalmente, né, vamos falar a verdade, as religiões de origem cristã, que falam, né, desde que a mulher nasceu da costela do homem, a mulher que foi Eva, foi a primeira pecadora da história. Nada disso contribui para que a mulher tenha um papel emancipador na sociedade, independente. Muito pelo contrário. E aí, pessoas ainda deturpam o que foi escrito na Bíblia para causar ainda mais injustiças, para causar ainda mais opressão sobre pessoas com útero, pessoas que menstruam, né, mulheres. Englobando aqui todo mundo, viu? Porque ninguém aqui nesse canal é transfóbico, beleza? Mulheres trans também são mulheres. Ponto final e acabou essa discussão. Então, assim, a religião sim contribui, né, para a manutenção do patriarcado, e sem ela, ele também não seria tão forte como ele é hoje, porque o cristianismo também foi um dos pilares do capitalismo para manter essa opressão feminina, essa submissão do sexo feminino ao sexo masculino. Concordo com isso, mas não vejo ninguém falando. Algumas leituras, né? Você poderia dizer, né? Algumas leituras da Bíblia poderiam levar a essa ideia, né? Sim, se for levar a Bíblia no pé da letra. Algumas leituras levam, alguns setores também fazem essa leitura que reafirmam esse lugar, assim, vamos dizer assim, dessa masculinidade tóxica, poderia chamar. Mas assim, quando a gente pensa o feminicídio e essa violência, às vezes a gente fala, tem essas páginas, Red Pill, mas não é isso. Eu vou dar um exemplo que é uma coisa que está bem fresquinha. Eu fiz um estudo recente do meu Instagram, das postagens e do tipo de reação que você recebe nas postagens. E aí eu fiz isso dentro de um estudo, porque eu estou fazendo uma tese de doutorado sobre a presença negra no espaço da política, e eu fiz um estudo das reações, porque você pensa que é na página lá do Red Pill, mas não é. Eu a violência no seu contra Instagram, a mulher... Será que eu tô na estatística lá agora? O que
Como assim? Será que eu tô na estatística agora? Como assim? O que acontece? Você tem é muito diferente o tipo de violência que mulheres na política recebem do que homens na política. E não tem a ver com o assunto. Não. Isso também é uma coisa. Melhor, por exemplo, os comentários, quando você tem... eu tenho níveis de comentários na minha página, vou dizer assim, de comentários violentos. Eu estou especialmente olhando para como que a violência se expressa no meu Instagram. Né? Então, você tem comentários de desumanização. Sim. Né? Desumanização te compara de animalização, te compara a animais. Te compara a fezes. Ai, gente, sério. Te compara... Fala que você não tinha que existir. Então, você tem um discurso eu falo assim, é um discurso que ele começa, entendeu? Poderia chamar do racismo recreativo, ou dessa violência que parece recreativa, mas vai te desumanizando até a legitimação do seu extermínio. Gente, eu já falei inúmeras vezes aqui, e se vocês ainda não viram, tem um quadro aqui no canal que é só lendo comentários de machos escrotos, que a gente apelidou carinhosamente de xoxota, né? E assim, é isso, é um escalonamento da violência. Começa com qualquer homem vindo comentar em qualquer assunto que eu falo, querendo me dar explicação, ou querendo apontar algum erro, ou querendo legitimar que eu não falei alguma coisa, ou que qualquer merda. Não interessa, vai ter sempre um homem pontuando que eu fiz algo de errado. Depois começam os xingamentos. Ai, que você é burra. Ai, que você... Enfim, vocês já viram inúmeros xingamentos que eu recebi aqui, né? Até o ponto de começarem crimes, de fato, né, gente? Como a gente também já viu no Reagindo a Comentários Escrotos, das pessoas falarem em desviver mulheres. Né? Luna, até que você escreveu bem, mas deixa eu complementar o que você falou, porque o meu ponto é muito melhor. É exatamente isso, né? Até comentários de desviverem mulheres. De verdade, a gente leu aqui. Então, assim, imagina quanto mais a gente cresce nas redes sociais e quanto mais pública é essa pessoa, né? Mulheres na política, a Sâmia sofre vários preconceitos toda hora lá dentro do Congresso, né? A Sâmia tá toda hora sendo... A Sâmia, todas as mulheres combativas, né? Mulheres combativas são sempre vistas como loucas, como putas, como... né? Eu tô lendo agora o livro Tudo Sobre Amor, da Bell Hooks, e ela fala sobre isso, sobre como nós somos ensinados sobre o amor por homens. Homens que não sabem o que é amor, que são ensinados a vida inteira o que é violência, que ser homem é ser violento, que ser homem é ser agressivo, que ser homem é ser viril. E são esses mesmos homens que fazem livros de autoajuda, que fazem livros sobre amor, que nos ensinam sobre amor. Outra coisa é que a gente acha que o amor é ensinado pela nossa família, só que a gente vive muitas vezes em famílias disfuncionais, que não nos ensinam o que é o amor, muito pelo contrário. E essa forma da gente não entender o que é o amor, não conversar sobre o amor e não debater entre mulheres sobre o que é o amor, porque o amor é ensinado por homens para mulheres, apesar do amor ser sempre uma emoção ligada ao feminino, não somos nós que debatemos sobre o amor, não somos nós que falamos sobre o amor, não somos só nós que ensinamos sobre isso e nós também não aprendemos sobre isso. E o patriarcado, ele se monta em cima dessa estrutura, que a gente não sabe o que é o amor, então a gente vive acreditando que violências são amor. A gente vive se infiltrando em relacionamentos tóxicos. Não é culpa das mulheres, pelo contrário, é culpa da sociedade. É culpa da sociedade patriarcal que nos coloca desde sempre nesse lugar de inferioridade e que se a gente não aprender o que é amor de verdade e o que não é, a gente acaba mantendo esse padrão de opressão que muitas vezes já é imposto desde a nossa família. Porque o meu irmão que é homem não foi tratado igual a mim que sou mulher. Porque a Ana Paula no BBB é vista como doida, maluca, toda hora colocando esse lugar. Então uma mulher que fala, uma mulher que se impõe, uma mulher que não se deixa oprimir, é sempre colocada nesse lugar. Até o ponto dela poder ser
violentada de fato por conta disso. Aí justifica-se. Agredi porque ela não me respeitou. Quem define o que é esse respeito, né? Quem define quem desrespeitou quem primeiro, né? Esse é o problema. E aí, quando a gente fala que se mete, sim, em briga de marido e mulher, que essa porcaria de ideia de que não se deve se meter, só passa pano para violências, né? Quer dizer, essa aqui só com uma bala de fuzil. Então, a gente precisa... Não dá pra gente olhar só para, vamos dizer... É importantíssimo olhar para esses grupos, Red Pill, para quem faz ataque tipo enxame. Você sabe que tem um ataque coordenado a determinadas pessoas em determinados momentos da rede. E aí isso a gente aciona a polícia, você vai lá, faz a denúncia. Mas tem uma natureza de discurso que ele é político. Ele é político, mesmo sem saber, ele é um discurso político, porque ele legitima a sua desumanização e quando ele te desumaniza, ele legitima o seu extermínio. Tá em todo lugar da rede, então. Em todo lugar da rede. Mas tem uma origem, tem uma célula onde esse discurso nasce, onde esse discurso é fortalecido. Exatamente. E aí esses lugares têm que ser minados, porque de lá esse discurso começa a entrar para a rede inteira e talvez o problema comece a naturalizar, normalizar. Isso. As pessoas acham, eu falo assim, a violência ela vai tendo uma escalada. Assim é a violência contra a mulher. E o problema, né, é que hoje em dia, com o YouTube, com as redes sociais do jeito que são, esses grupos masculinistas agora não estão só nos forchões da vida, nos Reddits da vida, nos grupos que eram feitos para homens conversarem sobre isso dentro de uma bolha. Agora, eles estão em todo lugar, é o que a Macaé estava falando. Se antes eles só estavam nessa bolha, agora eles estão espalhados pela internet inteira. E no YouTube, gente, a gente vê a torta e a direito. Tem canal masculinista, né? Redcast. O nome é Redcast. A gente vê inúmeros caras que fazem esse discurso masculinista. A gente viu recentemente o debate de um machista versus 20 feministas. Ou seja, né? A gente sofre violências em todo lugar. Mais uma vez falando do BBB, a Jordana foi assediada dentro de uma casa que tem câmera em cada centímetro da casa. Tem mais de 100 câmeras dentro daquela casa, sei lá, mais de 200, não sei, mas tem muita câmera dentro daquela casa. Então assim, isso nunca impediu dela ter sido assediada para todo mundo ver. Nós mulheres não estamos seguras em lugar nenhum. Não estamos seguras numa casa vigiada 24 horas por dia, não estamos seguras no nosso trabalho, não estamos seguras no transporte público, não estamos seguras na rua, não estamos seguras muitas vezes dentro das nossas próprias casas. Então a gente precisa falar desse machismo estrutural, a gente precisa educar melhor os nossos filhos e a gente precisa lutar por uma sociedade onde esses papéis de gênero não façam com que homens sejam educados a serem seres violentos, como é. Que homens não se sintam superiores a mulheres, como hoje em dia muitos se sentem. Como já vieram comentar no meu vídeo, que se eu tivesse esquentando a barriga num fogão, eu não tava na internet falando merda. Violência na vida das mulheres é uma constante no capitalismo. E isso não sou eu que falo não, viu? São Judith Butler, Silvia Federici, Kollontai, várias mulheres feministas que lemos por aí, né? Então, Bell Hooks. Hoje você fala assim, não, mas você vai sair com essa roupa? Comigo você não sai com essa roupa. Pois é. Não, existe, é estreia foda eu tô te dando um exemplo, entendeu? Quer dizer, começa assim. E às vezes começa até sob um discurso de que eu estou te protegendo. E termina, né, na mulher enclausurada, apanhando e até morta, assassinada. Então, se a gente não olhar para tudo isso, se as pessoas não começarem a entender que não é engraçado, não é engraçado, viu? Não é engraçado, não tem recreação
Jair comentou aqui no chat falando: quando te mandarem cozinhar, Luna, retruca mandando ir virar uma massa. E Jair, eu super entendo o seu comentário, mas eu queria dizer que é muito difícil a gente reagir a uma agressão. Gente, é muito difícil se reagir a um assédio, a uma agressão, a uma pessoa sendo escrota com você só por você ser quem você é. Muitas vezes a gente fica sem reação, a gente não consegue falar nada, porque a gente não consegue conceber que a pessoa conseguiu fazer isso, conseguiu falar um negócio desse. Então, assim, vai mais do que só a gente retrucar. A gente é paralisante. A gente precisa mudar toda essa estrutura. A gente precisa de uma sociedade menos desigual. A gente precisa que os homens não nos matem. A gente precisa que a gente possa sair na rua sem ter medo de não voltar para casa. A gente precisa educar sobre o amor para as pessoas, porque isso também vai fazer com que o patriarcado não exerça o papel que ele exerce na nossa sociedade. E é óbvio, um dos braços do capitalismo é o patriarcado. Sem ele, a gente não estaria na situação que a gente está, porque nós, mulheres, somos incubadoras de seres humanos. Porque nós, mulheres, somos produtoras de novos trabalhadores. Logo, nossos corpos precisam ser controlados. Logo, nossos prazeres precisam ser oprimidos. Logo, a gente deve viver numa posição de subserviência. Então, não dá pra gente, inclusive, falar sobre feminismo e emancipação feminina, sem falar em superar o capitalismo. Porque sem derrubar essa estrutura que mantém a mulher nesse papel de subserviência, a gente nunca vai conseguir produzir uma sociedade mais equitária. Em desqualificar uma mulher. Não tem recreação em você fazer um discurso violento. E é incrível. Porque eu muitas vezes eu gosto de ver quem fez e ir lá na página da pessoa. Ver quem é, né? É incrível. É incrível, porque nunca falha, né? Muito provavelmente vai estar lá cristão. Vai estar lá salmos não sei que lá. Ah, vai estar lá bandeirinha de Israel. Ai, gente, não falha, viu? Não falha. Sabe por quê? Porque você fala assim, gente, mas essa pessoa é uma pessoa tão legal. Ela tá aqui com os filhos, ela tá aqui com a mãe, ela tá aqui, sabe? Vai estar lá legendário. E ela tem coragem de, por trás da rede, fazer comentários violentos. Mas é muito fácil, né? É muito fácil quando você não tá mostrando a sua cara, porque na rede você pode botar a cara que você quiser, o nome que você quiser. E mesmo assim tem uns arrombados. E mesmo assim colocam a cara e colocam o rosto e falam as maiores atrocidades. Mas eu tenho certeza que, pessoalmente, a pessoa não ia conseguir falar isso. E se falasse, a gente também ia ter como chamar alguém, ia ter testemunha, ia poder chamar uma autoridade para poder resolver, né? Então, assim, só fala porque se esconde atrás de foto de personagem de anime, né? Essa é a verdade. É que eu sempre que Quer dizer, produz a morte simbólica. Quando a gente fala de violência contra a mulher, fica assim, a violência. Vem a primeira imagem, um tapa, uma agressão às vezes verbal direta, mas ela acontece muito mais, e eu não sei, mas eu acredito que sim, numa submissão, num domínio às vezes psicológico, financeiro, sabe? Onde o cara impõe que ele tem a grana, ele vai dominar ali, ela tem que ser submissa porque senão ela tá ferrada. E ele é que... Tem outra coisa, porque hoje às vezes ele nem tem a grana. É judiação do caralho. Às vezes nem tem. Às vezes ele nem tem a grana. Mas Na verdade, ele quer comandar a grana que ela tem. Isso é porque não existe só um tipo de violência, né, gente? A violência contra a mulher é caracterizada por vários tipos de violência. Violência física é só uma delas e normalmente é a etapa que a gente já tá, né, exacerbado tudo que chegou ao ponto da agressão física. Mas antes da violência física, tem a violência patrimonial, que é o que eles estão falando, que é a violência de você não dar a liberdade para a mulher ter o seu próprio dinheiro, ser independente financeiramente do homem. Tem a violência psicológica, tem a violência verbal, tem vários tipos de violência até a gente chegar na violência física normalmente. E essas outras violências não são menos importantes por elas não estarem marcadas na pele, não são menos traumatizantes por elas não serem agressões físicas de verdade. E é isso que muitas vezes
oculto. Muitas mulheres não conseguem provar que sofreram esse tipo de violência ou são até desacreditadas por não terem sido agredidas fisicamente. Ou seja, tem que deixar chegar nesse ponto pra gente poder ter alguma coisa, pra gente poder ter uma prevenção, pra gente poder não morrer, ou a gente pode fazer alguma coisa. Agora, recentemente, o governo fez um pacto entre os 3 poderes, né, para tentar acabar com o feminicídio, tentar reduzir essa violência contra a mulher que tem escalonado nos últimos anos e que não é coincidência que está ali lado a lado ao crescimento desses grupos Red Pill, ao crescimento desse movimento incel, MGTOW, masculinistas de modo geral. Tá tudo interligado. Sim, entendeu? Então, assim, são diversos fatores que influem. E é todo dia e às vezes imperceptível, né? Quem vive não sabe. Às vezes uma pessoa de fora tá vendo e quem tá vivendo. E às vezes a família fica tímida, né? Eu acho que hoje também o chamado que a gente precisa fazer é que a gente não pode se omitir. Uhum. Porque a nossa omissão, lá no final, pode significar que você perde uma irmã, Sim. que você perde uma filha. Exatamente. Você perde uma amiga. Tem um número que a gente liga. É o 100... 180. E o 180? É só o 180. No caso de violência contra a mulher, ligue 180. Tá. As 100... outras violações, diz que 100. Isso, com todos os diagnósticos que a gente só tem... Só para concluir. Então, socorro 180... Mulheres, liguem 180. E violação do direito é o 100. Tem um canal específico. Tem um gesto também, tipo isso aqui, não existe? Tem um gesto. Como que é isso? É esse gesto aqui, né? Que é quando a mulher tá pedindo, tá em público, tá pedindo socorro. Se ela fizer isso, eu posso ir lá e tentar de alguma forma... E ela tem que fazer um movimento completo. Né? Isso começou aqui no Brasil, esse movimento ou não? Isso é uma coisa, na verdade, eu não sei, é uma coisa que meio que, eu vou dizer, meio uma rede solidária das próprias mulheres tentando construir mecanismo de autoproteção, né? Sororidade que fala, né? É isso, sororidade que fala. Com tanto diagnóstico acumulado, assim, tanto conhecimento que a gente tem sobre esse assunto, por que o feminicídio vem aumentando no Brasil no decorrer dos anos, assim? Se você começar quando... Eu acredito que em 2015 a gente começou a analisar os dados, né? E de lá pra cá, só vem aumentando. Acho que 2025 aí bateu o recorde de feminicídio no país. Essa daqui, antes da Macaé responder, eu vou dar meus 5 centavos de contribuição. Gente, por que o feminicídio aumentou no Brasil? Porque a gente não tem educação para as nossas crianças, para elas serem educadas a não serem machistas, né? Não, elas já crescem aprendendo que homem não pode chorar, que homem não pode mostrar seus sentimentos, que homem tem que ser violento, que homem não pode gostar de rosa. Ou seja, as nossas crianças já são ensinadas desde pequenas a serem misóginas. Soma-se a isso o fato de que pessoas que cometem crimes de feminicídio, crimes de violência contra a mulher, muitas vezes não são punidas, mesmo tendo sido denunciadas publicamente. Temos aí o caso da Mari Ferrer como um expoente, né, dessa questão, que foi considerado estupro culposo. Né, gente? Estupro culposo. Quando não há intenção de estuprar. Vai tomar no cu. Não tem o que falar. Né? É isso. É um absurdo. É você culpar a vítima pela sua própria violência. E não foi ela que cometeu. Né? Então, assim, não tem educação das crianças, não tem punição para quem faz o crime. Uma sociedade extremamente machista e patriarcal que cada vez mais retorna a esses valores tradicionais de esposas troféu, de conservadorismo, do papel feminino de ter que ser dona de... Gente... É isso, é todo esse cenário, é o capitalismo tardio, é isso tudo fazendo com que a escalada da violência contra a mulher exista. E a gente só vai resolver essa situação se a gente tiver educação para as nossas crianças, se a gente tiver punição para quem comete os crimes, porque aí é preso, daqui a 2 semanas tá solto igual o Cavo do Campari, porque aí paga a fiança e acabou. Então, assim, tem que ter agravante, tem que ter punição e tem que ter educação para as nossas crianças, senão nada vai mudar. Agora vamos ver o que a Macaé vai propor. Vai responder. Eu sou de uma geração que em Minas Gerais se criou um movimento que é o Quem Ama Não Mata. Vocês lembram? Vocês devem lembrar disso? Ou vocês eram crianças nessa época? Eu lembro. Ali, década de 80, né? As mulheres se organizaram
tamanho eram os números de violência contra a mulher. Era uma época que a TV começava a falar sobre isso. Você começou a ter os primeiros... Teve uma série de TV que começou a falar mais sobre esse caso, devido ao grande número de mulheres. Minas Gerais é um estado muito violento. Muito violento. Você tem muito feminicídio no nosso estado. Bebê. Agora, contando, assim, um caso de Minas Gerais, né? Porque eu cresci em Minas Gerais, pra gente ver como é muito frequente, né? Essas questões de violência contra a mulher. Quando eu era criança, gente, crescendo no interior de Minas, na estrada de terra, voltando pra casa, andando da escola na estrada de terra, o meu maior medo, quando eu era criança e adolescente, era ser estuprada. Era alguém me pegar nesse caminho de casa, onde eu tava andando ali na estrada de terra, e me estuprar. E me perseguiram já uma vez, quando eu tinha 12 anos de idade, 11 anos de idade. Eu fui perseguida por um cara. Eu era uma criança, literalmente, sozinha. Então, assim, sim, existe violência contra a mulher aonde? Sim, em Minas Gerais, no Rio de Janeiro, em Brasília, no mundo inteiro. Mas é assim, eu falo... Lá da década de 80, eu tenho isso na minha memória da criação desse movimento, porque você já tinha esses indicadores. A gente hoje, nós temos essa categoria, porque isso virou um crime com tipificação específica, que é o feminicídio. O que foi um grande avanço, né? Tipificar um crime de feminicídio como um crime gravíssimo. Isso foi um grande avanço para nós. Mas não é o suficiente. E que é quase que a gente pode dizer que é quase que uma epidemia, né? Que para mim, na minha avaliação, está ligada à expansão, né, desses grupos de ódio, dessa cultura de ódio. Porque a cultura da violência, eu falo, quando a gente prega violência, a gente prega em todos os níveis. Então, você estimular uma cultura da violência, você está estimulando a violência contra a criança e adolescente, contra a mulher, contra o trabalhador. Então, sim, essa eu acho que para mim é o pano de fundo dessa violência. Porque o que acontece, eu fico pensando na cabeça de maneira geral, quando a gente vê um grande líder mundial usar a expressão violenta, se referir a outro líder desqualificando. Quer dizer, aquela figura que na cabeça da gente deveria ser a figura de autoridade, ou seja, de expressão de uma humanidade, né? E de quem tem poder, que precisaria ter mais compaixão. Quando essa pessoa ela age com arrogância, com violência, com desrespeito à vida humana, eu fico pensando, qual que é a mensagem que a gente passa? Qual que é o recado que você dá? E se a gente, né, pegar agora toda essa história que surgiu dos casos dos arquivos do Epstein, né, e o quanto o governo Trump e as pessoas que estão ali em volta do Trump estão envolvidas com esse caso, que a gente viu inúmeras violências contra inúmeras mulheres sendo escravas sexuais, crianças sendo escravas sexuais e abusadas. E aí, esse cara, que hoje em dia o presidente do país, que é mais falado no mundo inteiro, que é o que mais controla o mundo inteiro, sendo denunciado por conta disso, e nada acontece feijoada, gente. Que mensagem que vocês acham que passa para o mundo inteiro isso, gente? O presidente Trump estar envolvido com casos de violência contra a mulher. Quantas vezes ele já tratou a Melania, né, que é a esposa dele atual, de forma a menosprezá-la? Por favor, tem inúmeras situações. A mulher só falta ser a Serena Joy do Conto da Aia. Assim, se os Estados Unidos pudessem, eles viravam Gilead. Essa é a verdade. Quem vai prender? A polícia do mundo, né? Assim, e só entendendo sobre os direitos humanos, da importância de cada indivíduo, essa semana teve um cantor latino no Super Bowl, que fez uma referência ao país dele, sobre as crianças e tal, todo mundo achou muito legal. Um dos presidentes, o presidente inclusive dos Estados Unidos, pronunciou que foi uma afronta contra o país, a pessoa ir lá e falar, exaltar a cultura dele mesmo. Talvez sobre isso, né? Mas assim, eu achei que foi um fenômeno, né? Foi bom, né? Como é que é o nome dele? Bad Bunny. Não sei o nome, não sei nem falar o nome dele.
Bad Eu não sei Bunny. nem falar o nome dele. Bad mas- Bunny. Sensacional. Quer dizer, ele chamou a América, chamou, sabe, ele disse, olha, a América somos todos nós. Ele falou o nome de Exatamente. todos os países. Né? E uma coisa maravilhosa que eu acho que ele falou que diz muito sobre o que a gente defende como direitos humanos. Né? Quer dizer, o amor é o caminho, a amorosidade é o caminho. A violência não. A violência, ela não pode ser um projeto de futuro. Não pode Sim. existir exclusão, né? Nós não podemos ter a violência como o nosso projeto político. Eu acho que por isso eu acho que era natural essa reação do Trump. Era esperado. Porque Sim. o que ele faz é exatamente denunciar o que está em curso. Um projeto de violência, de usar o Estado como uma arma de morte, especialmente contra as populações mais vulneráveis. Exatamente. Sim. Inclusive nós mulheres, né? E, gente, nessas situações de crise, como a crise que tá acontecendo nos Estados Unidos, em situações de guerra, sempre quem mais sofrem são as mulheres, porque os homens vão pra guerra, os homens morrem na guerra, e quem fica tomando conta da casa, quem fica tomando conta dos filhos, quem fica responsável pelas contas de casa, fica tudo em cima das costas das mulheres. Então, assim, nessas situações, a violência contra as mulheres é maior ainda. E, gente, o Trump não gostar da apresentação do Bad Bunny era esperado, porque desde que foi anunciado o Bad Bunny no Super Bowl, o Trump já reclamou. O Trump, né, ele fez desse governo atual dele o inimigo número 1, os imigrantes. Então, como não esperar que ele ia fazer essa declaração falando que foi horrível o show de um imigrante? De um imigrante latino no país, né, que eles consideram a América. Só que a América, meu amor, é muito maior do que só os Estados Unidos, como o Bad Bunny ensinou no fim do show dele, que foi incrível, que foi muito bom, apesar das críticas que a gente possa fazer, né, gente? A gente sabe que o Super Bowl é um espetáculo capitalista, todo mundo sabe. Ninguém ali tá achando que o Super Bowl é algo revolucionário, gente. Vamos querer ser menos chato também e aprender a curtir os negócios? Aprender a falar, nossa, foi legal, eu gostei, foi incrível. Eu me senti representada pelo Bad Bunny. Eu gostei de ouvir ele falando Brasil. Assim como pessoas no mundo inteiro se sentiram representadas quando ele falou cada país da América Latina. Então vamos também querer se divertir, ter orgulho de ser latino-americano e não ter vergonha de falar que a gente tem orgulho de ser latino-americano e realmente nos apropriar desse orgulho de ser latino-americano, porque é esse orgulho. E a gente entender realmente essa identidade latino-americana e entender que nós somos do sul global e que por isso nós somos também os condenados da terra pelo capitalismo, pelo norte global, que são os Estados Unidos e a Europa. Então, assim, entender também esse nosso lugar e falar, eu sei que você me oprime, eu sei que você acha que é superior a mim, mas eu tô aqui, né? É um grande ainda estou aqui e eu sou uma mosca que pousou na sua sopa, tá? Ai, gente, amo. Eu sou a mosca que pousou na sua sopa, né? Então é isso. Gostei bastante do vídeo. Espero que vocês tenham gostado também. Vamos ter orgulho de ser latino-americano e vamos lutar contra todo tipo de opressão. E a opressão contra mulheres é uma delas, né? Que a gente luta contra. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Se você gosta do meu trabalho e puder contribuir financeiramente com o canal, tem o Pix aqui na tela. Na descrição tem o link do meu Apoia-se, Camarada Luna. Você também pode se tornar membra ou membro do canal para ter acesso ao conteúdo exclusivo da área de membros. E se estiver precisando melhorar sua relação com a alimentação, também tem todas as informações para você marcar uma consulta comigo aqui no link da descrição. É isso. Beijos. Teremos orgulho do nosso sangue latino e lembremos sempre que os ventos do norte não movem moinhos. E é isso. Até a vitória.